Aleluia, Jesus. Meus amados, eu quero pedir sua total atenção nessa mensagem, amém? Para que você não perca nada do que eu vou dizer aqui. Porque se você entender o que eu vou dizer aqui, irmãos, com certeza algumas coisas vão mudar na sua vida. E quem crê nessa mensagem, com certeza vai ver Deus mais atuante na sua vida também. Isso não é propaganda enganosa, nem é porque eu estou pregando, não existe isso. Mas é porque tem coisas que Deus fala para nós. Quando a gente entende, elas mudam nossas vidas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, onde nós vamos começar nossa caminhada nessa noite. Se possível, leia todos os textos comigo, mas se não der, não tem problema. O que importa é você ouvir e entender a palavra. 1 João capítulo 4 é o texto base da mensagem de hoje, que tem como título, como tema, a convicção que vence a mentira. Irmãos, todos nós precisamos chegar a um lugar de alcançar um lugar de convicção daquilo que cremos, daquilo que somos em Deus, porque só quando chegamos nesse lugar a gente consegue vencer a mentira. Amém? 1 João então capítulo 4 diz assim, versículo 1: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, queridos, para começar, todo homem e mulher que diz crer em Cristo precisa ter convicção de quem ele ou ela é diante de Deus, dos homens e do nosso adversário. O que é ter convicção de algo? É ter certeza, amém? Ou seja, eu tenho convicção de que eu estou vivo. Eu tenho certeza disso. Alguém vai, não, tu está morto. Não, estou vivo, estou aqui, estou respirando. Amém? Então ter convicção é uma certeza de algo. E todo aquele que crê em Cristo se torna filho de Deus aos olhos dele. E deve entender que a partir desse momento o inferno não o vê mais do mesmo jeito. Todos nós, quando entregamos nossa vida a Cristo Jesus, Deus passa a nos olhar como filhos e não mais como criaturas. Amém? Todo aquele que nasce aqui, normal, é uma criatura, criado por Deus, mas só entende que é filho de Deus quando entende que Cristo Jesus morreu por ele. Aleluia! Então, no momento que nós entendemos isso, irmãos, nós temos que entender e ter convicção que nós somos filhos de Deus. E Deus nos vê assim. E, irmãos, eu quero dizer convicção porque ninguém pode tirar isso da sua cabeça. Ninguém tem o poder de tirar isso do seu coração quando você tem convicção de algo. Amém? Então, primeira coisa, eu tenho que ter convicção de que eu sou, quando eu creio em Cristo Jesus como meu Salvador, Deus me vê como filho. Amém? Todos creem? Em segundo lugar, todo aquele que crê em Cristo, aos olhos dos homens, se torna, ou deve se tornar, testemunho vivo da imagem e semelhança de Deus. Pois então, Cristo em vós será a esperança da glória. Então, quando eu entrego minha vida a Cristo, os homens têm que me ver, e eu tenho que estar convicto de que eles me veem assim, como alguém que é semelhante, que é a imagem de Cristo.
É assim que as pessoas têm que ver a gente. Amém? É assim que os seus parentes, familiares, amigos devem ver você. Uma pessoa que é a semelhança, que é a imagem de Deus. Porque Deus abomina imagens. Porque Deus sempre proibiu a idolatria a imagens. Porque você é a imagem de Deus. Aleluia! Ele não precisa de mais nada. Então o propósito de Deus é que nós sejamos a semelhança dele. Aleluia! Então outra convicção que nós devemos ter, que quando eu creio em Cristo, recebo Cristo na minha vida, eu sou um testemunho de Deus. Mas não posso, portanto, envergonhar a Deus. Todos entenderam? E qual é a terceira convicção que todos nós devemos ter? Todo aquele que crê em Cristo. Aí é que está o mais importante. Aos olhos do diabo e sua caça de demônios, ele se torna um alvo a ser abatido. Quando eu recebo Cristo Jesus na minha vida, creio nele, primeira coisa que acontece, Deus já me vê como filho. Os homens me veem como alguém que serve a Cristo e que deve ser a imagem e semelhança dele. E o diabo me vê como um alvo a ser abatido. Todos os dias. Todos entenderam isso? Então tenha essa convicção, irmãos. Essa é a verdade. Você é filho de Deus, a imagem dele e um alvo para o diabo. Aleluia! Após alcançarmos essa convicção, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é que agora, mediante a graça recebida pela fé, Cristo está de fato em nós. Precisamos entender, irmãos, então, e sempre lembrar que o diabo é o pai da... João 8,44, não precisa abrir. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo só é pai da mentira. Aleluia! Então, irmãos, o problema está quando nós fazemos ou aceitamos o que essas mentiras e fazemos com que elas se tornem verdades em nossas vidas. Todos os dias, irmãos, o diabo está nos mentindo alguma coisa. Em todo momento, se possível for. O problema está quando nós aceitamos essas mentiras como verdade. E eu vou agora, irmãos, citar algumas mentiras que muitas vezes e talvez por anos nós acreditamos como sendo verdade. Escute isso. Qual é uma das mentiras que o diabo tanto usa contra nós? A autocondenação. O que é isso? Eu sou um pobre, eu sou um perdedor, eu sou um desgraçado, eu não sirvo para nada, eu sou um pecador, eu sou pecador e pronto, final. Irmãos, o Pai perdoa, o diabo acusa. Amém? Você consegue entender a diferença? Quando você reconhece que é um pecador, ponto final, o Pai já te perdoou. Então não fica lembrando todos os dias, não precisa disso, irmãos. Não significa humildade aos olhos de Deus dizer todos os dias, Senhor, eu sou um pobre pecador. Você está declarando isso na sua vida. Senhor, eu fui pecador, mas pela graça de Cristo Jesus na minha vida, ainda que eu tropece, eu sou um santo de Deus nessa terra. Amém? É a posição, irmãos, que nós devemos tomar, que muda todas as coisas. Então uma mentira grande de Satanás é essa. Ele tenta nos acusar tudo que a gente faz de errado. Nem sempre é o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo fala, irmãos, ele automaticamente gera um arrependimento. Mas quando o diabo fala, ele não gera arrependimento. Ele gera depressão, sofrimento, dor, angústia, culpa. Vocês entendem a diferença? Então, queridos, meu coração, não condene você mesmo, porque nem Deus condena aqueles que se humilham diante dele. Que outra mentira? Seus problemas são as pessoas. O Pai, irmãos, nos mostra o que está levando a pessoa a errar. Ou seja, o Pai mostra o princípio do erro, sua motivação. Agora o diabo, irmãos, ele nos mostra sempre o resultado final. Por exemplo,
Quando damos mais valor ao que as pessoas fazem para nós, ao invés do porquê que elas fazem para nós. Quando você olha para o seu irmão que fica falando mal de você, e você começa a criar no seu coração uma mágoa contra ele, você só está prestando atenção no que ele está falando de você. Agora, quando você entende que se esse irmão está falando de você, é porque esse irmão ainda não alcançou uma maturidade o suficiente para parar de falar, você entende que ele não está fazendo isso no seu entendimento, mas na sua falha. Então, os seus problemas, meus amados, não são as pessoas, mas quem trabalha através delas nas suas fraquezas. Se dentro das nossas casas, para começar, nós entendêssemos isso, muita coisa mudaria no nosso relacionamento com a esposa e com os filhos, com os maridos. Se nós entendêssemos que no momento de raiva, de ira, nós falamos coisas que nem pensamos, porque já não somos mais nós que estamos falando, nós entenderíamos que nós pensaríamos no motivo ao invés do resultado final. E veríamos que não era mais o Espírito Santo falando. E que não era mais o seu marido, não é mais a sua esposa que está falando, não é mais a sua mãe, o seu pai que está falando. Porque o propósito de Deus nunca é humilhar um filho. E se um pai tem Deus na sua vida, ele nunca vai humilhar o seu filho. Não é propósito de Deus que o seu marido humilhe a sua esposa, condene a sua esposa. Portanto, quando o marido faz isso, não é Deus que está agindo na vida dele. Então, quando nós paramos, ao invés de continuar brigando, paramos para pensar quem está reinando naquele lugar, naquele momento, irmão, nós vamos parar ali. E a coisa não vai continuar. Porque nós vamos entender que o nosso problema não são as pessoas. Amém? Se você parar sempre para pensar, irmãos, no porquê a pessoa fez o que fez, falou o que falou, deixou de fazer o que deixou de fazer, você vai entender muita coisa. Um exemplo bem claro: você marca um compromisso com alguém, essa pessoa chega atrasada, e você não suporta quem chega atrasado. Tipo eu, não gosta de atraso. Então o que você vê na sua cabeça? Pô, chegou atrasado, atrasou meu compromisso, poxa, a gente tinha marcado coisa e tal. Mas quando você percebe que nem todos têm o mesmo temperamento que você, alguns são sanguíneos, glória a Deus pela vida deles, né? E não tem o mesmo compromisso que você tem com o horário. Talvez você nem perguntou, cara, o que houve, por que você chegou atrasado? Então, se você perguntasse, aquela pessoa diria, poxa, pai, me atrasei, minha mãe passou mal, alguma coisa aconteceu, você vai ver que na verdade você se estressou à toa e permitiu que por algum momento o diabo reinasse na sua vida. Estão me entendendo, irmãos? Então, antes de pensar algo a respeito de alguém, procure saber o porquê fez, quando fez, o que fez. Procure saber sempre a razão, irmãos. Que você vai sempre perceber que a razão não é a pessoa, mas quem agiu na fraqueza da pessoa. Que outra mentira nós acreditamos muitas vezes? Deus e o diabo estão no mesmo nível de guerra. Meu Deus, que mentira! Isso não existe, irmãos. Deus é e sempre será infinitamente maior do que o diabo. Alguém aqui já viu um post na internet, no Facebook, onde tem Deus de um lado, ou Jesus de um lado, o diabo do outro, e um X no meio, como que vão batalhar, vão entrar numa luta os dois? Isso não existe, irmãos. É mentira do diabo. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 12. Escute isso. Capítulo 12, versículo 9. O grande dragão foi lançado fora. Está falando lá do início, do princípio. E o dragão e os seus anjos, ou melhor, desculpe, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Agora olha isso aqui. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aleluia. Mas olha o que diz antes no versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. Você entendeu o que eu estou falando aqui, irmãos?
Deus nem se envolveu com essa guerra. Quem expulsou Satanás lá do céu não foi Deus, foram anjos. É a Bíblia. Deus tipo assim, vai lá, Miguel, cuida lá que eu não tô nem aí. Você é bichinha pra mim, se eu vou lá não vai dar nem gasto. Vai lá pra ter um pouquinho de emoção. Vocês conseguem crer nisso, irmãos? Não existe Deus contra Satanás. Não existe, irmãos. Porque Deus é muito maior do que ele. Porque Jesus pisou na cabeça daquele capeta dos infernos, tomou a chave do inferno e da morte e disse a todos nós, para nós crermos: eu venci, agora vocês também estão em mim, vocês podem vencer também. Porque não é Deus e diabo não, irmãos. Não existe isso. Quer ver outra mentira? O diabo é um ser poderoso. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Antes que você julgue a palavra, diz assim: os anjos não são todos eles. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Sim. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o quê? Se alguém está lendo comigo? Glória a Deus! Enviados para servir a quem? Aqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que herdou a salvação? Nós. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, o que o diabo é? Um anjo. Vocês conseguem entender isso? O diabo é um anjo, irmãos, e ele só tem poder aonde e se derem lugar para ele. Os anjos foram criados por Deus para nos servir, antes mesmo de nós sermos criados. A Bíblia acabou de nos dizer isso, a palavra do Senhor diz isso. Então o diabo não é maior que você, meu irmão. O diabo só tem poder se você der isso a ele. Por favor, creia nessa palavra. Por favor, entenda isso, irmão. Ah, mas o diabo é inteligente, o diabo é sábio, o diabo é isso, o diabo... Sim, eu não discordo disso, irmãos. Agora, dizer que ele é maior que nós, mentira. Mentira. E ele é o mestre em mentira. Só que essa mentira só tem vazão, só tem razão nas nossas vidas se acreditarmos. Oh, meu Pai. Nós vemos um texto inicial que dizia: maior é o que está em nós. O que é que está em nós, irmãos? Lucas capítulo 17, versículo 20, diz assim: Lucas 17, 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, ou em outra tradução diz: em vós. Ou seja, o que é maior que está em nós? O reino de Deus. O reino de Deus está em nós. Ele é maior. O que mais que é maior que está em nós? Ainda em Lucas, um pouquinho mais para trás, capítulo 10. Aleluia, Jesus, tu és santo. Versículo 17 diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Note que ele diz: eu vi. Não diz: eu derrubei Satanás, amém? Jesus só viu ele caindo. Olha lá o diabo caindo. Mas amém.
Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz assim, não precisa abrir. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. O que está em nós que é maior? A autoridade. Creia nessa palavra, meu irmão. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sim, é Jesus, amém, glória a Deus, mas tem mais ainda. O reino de Deus está em vocês, meus irmãos, e a autoridade de Jesus deixou sobre a sua vida, e isso é maior. O problema é que muitas vezes nós não usamos. Oh, meu Pai, todos estão entendendo até aqui? Quer ver uma outra mentira? E essa é a mentira do século atual. É a mentira dos últimos tempos. Eu tenho isso ou aquilo. Eu tenho essa doença, eu tenho câncer, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deixa eu falar uma verdade para você, irmão. Você só tem, ou deixa de ter, não, melhor, você só tem o que Deus diz que você tem. Mas o médico não é Deus. Mas eu já fui em vários, 3, 4, 5 médicos, amém. Você, o problema é seu, você quer crer nisso. Você quer morrer dessa doença, morre dessa doença. Mas se Deus disser que você não tem, e você crê nessa palavra, você pode ser curado ainda hoje saindo desse lugar. As palavras que saem da sua boca têm poder para dar vida ou morte. E a Bíblia é bem interessante que diz, quem gosta de usá-las, comerá do seu fruto. Cuidado no falar demais. Cuidado nas brincadeirinhas. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. E se nas suas brincadeirinhas ele encontrar algo que ele possa usar, ele vai usar. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, pare de declarar coisas erradas sobre a sua vida, coisas ruins. Mas eu estou vendo, olha aqui, tem um raio-x mostrando. Eu volto a dizer, irmãos, você crê no que você quiser crer. Mas eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que pode mudar todas as coisas. Eu creio no Deus que pode curar quando Ele quiser, a hora que Ele quiser e o que Ele quiser. Eu creio no Deus que pode me tirar do fundo do poço e me colocar em cima de um altar pregando a palavra para milhares e milhares de pessoas. Eu creio no Deus que pode curar a minha falta de visão e me levar a ler a palavra de Deus. Eu creio, porque eu só tenho o que Ele diz que eu tenho. E quer saber de uma coisa que você tem? Oh, meu Pai, eu te amo. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em... Aleluia! Viver 10, 15 anos num leito de hospital é abundância? Sim ou não? Viver deprimido num quarto, não querendo ficar sozinho, pensando em várias formas de tirar sua própria vida, é abundância, sim ou não? Então, querido, você não está vivendo a vida que o Senhor quer que você tenha. Jesus disse, eu tenho isso, vocês têm isso. Eu vim para que vocês tenham isso. Oh, Jesus, que cada coração receba isso em nome de Jesus. Você não tem nada, até que Deus diga que você tem. E eu libero uma palavra em cima desse altar de autoridade. Você não tem enfermidade nenhuma, porque Deus não disse que você tem. Você não vai sair daqui doente, porque Deus não disse que você está doente. Não! Quem crê nisso?
Aleluia! É, diabo. Não adiantou, estou aqui. É necessário pararmos de dar o crédito de coisas ruins que nos acontecem ao diabo, irmão. É? Porque ele só pode nos tocar se dermos lugar para ele em nossas vidas. E eu vou provar isso para você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Aleluia. Pedro 5:8. Olha o que diz, irmãos. Estejam alertas. Vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e o que? Procurando a quem possa devorar. Você está entendendo isso, irmão? Ele está assim o tempo todo ao redor de nossas vidas, pode ser, mas ele só toca quem ele pode tocar. Você crê nisso, irmão? Por favor. Efésios capítulo 4. Irmãos, eu estou pregando aqui a derrota de Satanás nesse lugar. E parece que a igreja está ficando triste com isso. Parece que você está triste que o diabo está sendo envergonhado aqui hoje. E eu espero estar errado, irmãos, no meu pensamento. Porque eu quero que a igreja entenda que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o diabo não passa de um derrotado sem teto. Vamos lá para Efésios capítulo 4. Aleluia. Te adoro, Pai. Tu és tremendo, Senhor. Efésios 4, versículo 25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao... Ou seja, se der lugar, ele entra. Se não der lugar, ele não te toca. Não minta, apazigua a ira, não briga, não fala palavrão, não mente, não fala mal dos outros, ande em paz com todos, sujeite-se aos outros, obedeça a palavra, não dê lugar a ele, e ele não entra na sua casa. O problema é esse, irmãos. Nós estamos brincando demais, e por anos vivimos uma igreja que só repreendia Satanás aqui na igreja, e olha lá. Por anos achávamos que o diabo estava numa luta ferrenha contra nós o tempo todo. Não, irmãos. A maior luta nossa é contra nós mesmos ao acreditarmos nessas mentiras. É a Bíblia que está falando, irmão. Você crê nisso? 1 João 5,8. Eu tenho que provar para você, irmãos. Aleluia. 1 João 5,8 diz assim: oh, aleluia. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, não é 1 João. Aleluia, Jesus. João. Deixa eu dar um exemplo para vocês no lugar desse texto. Vamos voltar para o Éden. Adão e Eva no Éden, bonitinhos lá, felizes da vida. Podiam fazer tudo, menos comer um bendito fruto. Tudo, irmãos, eles podiam fazer, tudo. Mas tinha um frutinho lá, não come.
Eles tinham Deus face a face. Vinham, falavam, abraçavam, beijavam. Imagina isso. Até que um dia chegou uma serpentinha sem vergonha. E ela começa a conversar com ela. E ela consegue enganar a Eva. E Eva, como é mulher, tem uma influência forte, consegue fazer com que Adão caia. Eu pergunto para vocês, irmãos, aonde é que começou a queda do homem? Quando eles comeram o fruto. Quando Adão comeu. Porém, a serpente deu na boca de Adão? Sim ou não? Não. Ela que deu o fruto na boca de Eva, sim ou não? Não. Ela mentiu. E Eva acreditou. E Eva comeu. Com as suas próprias mãos. Pela cobiça dos seus olhos. Né? O que nós aprendemos com isso? A serpente só entra nas nossas vidas se nós acreditarmos nas suas mentiras. O pecado só entra na sua vida se você acreditar nas mentiras. O diabo só toca o seu casamento se você acreditar nas mentiras. O diabo só toca os seus filhos se você acreditar na mentira. Por favor, irmãos, entendam isso. Se não der lugar para ele não toca você. Por quê, irmãos? Porque o diabo é um ser legalista. Ou seja, ele só toca onde deixam ele tocar e só entra onde deixam ele entrar. Amém? Amém, irmãos? Abra comigo, irmãos, por favor. Números capítulo 22. Esse texto eu quero que você acompanhe comigo. Aleluia. Obrigado, querido. Eu te amo. Fica aí, Números, irmão, que eu vou dar uma volta aqui, só um pouquinho. Louvado seja o teu nome, Pai. Bateu, mas amém. Vamos lá para Números 22, versículo 1 diz assim: Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, preste atenção, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Moabe aqui representa o capeta, irmãos, ele tem que ter medo de nós. Amém? Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: Passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: Quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: Não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: Voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe.
Aleluia. Santo é o Senhor. Irmãos, esse rei de Moab ficou apavorado com Israel, porque Israel estava detonando tudo, estava conquistando seu território, que era seu. Então ele pensou: como é que eu vou tocar nesse povo? Então, poxa, quem sabe lançando maldição sobre eles. Então Balaão vai lá nos próximos capítulos e vai lá, amaldiçoou uma vez, não deu certo, duas vezes não deu certo, tenta a terceira vez, quarta, quinta vez, e ele não consegue amaldiçoar porque Deus não deixa. Mas aí chega o capítulo 25 de Números, que diz assim, no versículo 1: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Vocês ouviram isso? Não deu para amaldiçoar? Vamos enviar uma forma de derrubar eles. Vamos entrar lá dentro. E então enviaram as mulheres moabitas que foram lá, seduziram os homens. Os homens caíram, pecaram. Então o diabo entrou. O diabo só sai, irmãos, se Deus voltar a ter o seu lugar na sua vida depois que o diabo entrar. Amém? Se o diabo entrou na sua casa, na sua vida, na sua família, ele só vai sair quando Deus voltar a ter o lugar dele na sua casa, na sua vida, na sua família. E qual é o lugar de Deus? Sobre todas as coisas. Olha o que diz o versículo 4 e 5. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enfoque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Versículo 10. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Como o que isso pode nos ensinar? Que depois que o diabo entra nas nossas vidas, só mediante arrependimento genuíno, só mediante conserto com Deus, depois que o diabo entrar na sua vida pela pornografia, enquanto você não largar ela, ele ainda vai estar ali. Enquanto se o diabo entrou na sua vida pelo roubo, pela mentira, enquanto você não parar com isso, ele ainda vai estar ali. É só quando nos arrependemos de verdade, paramos de fazer o que fazemos de errado, e então Deus toma o seu lugar de volta, irmão. Então você talvez não entenda muitas coisas que estão acontecendo na sua casa de ruim. Eu posso falar para você: não pare e pense aonde está alguém dando lugar. Mas eu vou ser mais claro sobre isso depois. A ordem de Deus para nós, irmãos, é vencermos. De nós vencemos o diabo tem uma forma de vencer o diabo, e que está em Tiago capítulo 4, versículo 7, não precisa abrir que eu vou mais rápido, que diz assim, preste atenção, quem não conhece esse versículo? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ô glória! Vou ler de novo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e então ele fugirá de vós. Como eu venço o diabo? Primeiro, submeta-se a Deus, obediência à palavra e seus princípios. Apague a mentira do nada a ver da sua cabeça. Tira esse negócio, isso não dá nada, nada a ver. Para com isso, irmãos. Tem uma maturidade diante de Deus e tem um relacionamento com Ele, poxa. Não tem meio termo não, ou eu sou de Deus ou não sou. E eu digo para você, Deus não habita onde há dúvida, irmão. Muita gente falando que isso pode, isso não pode, então evita então. Mas irmãos, submeta-se a Deus, é o primeiro caminho de você vencer o diabo. Amém?
obedecer a palavra, seus princípios, o que ele ensina. Ame a palavra e aprenda ela, submeta-se ao que ela ensina. Depois, resiste o diabo. Lutar contra algo. Isso, o que significa resistir? Significa lutar contra algo, revidar, continuar a sobreviver até que chegue a ajuda. É o que significa a palavra resistir no grego, aqui descrito. Então, meus irmãos, já veio, resiste, mete bronca, não deixa ele vencer, não, luta com ele, revida o negócio até que chegue a ajuda, e a ajuda vem da onde? De onde virá meu socorro? Aleluia! E ele virá. Mas enquanto não vier, resiste. Por quê? Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Nós precisamos então ter essa convicção de quem somos, irmãos. Se botar o diabo no lugar dele, eu tenho dito isso nos últimos dias, vou continuar dizendo, o lugar mais próximo do diabo em nossas vidas, o que ele pode tocar, a única coisa em nós é a sola do nosso pé, porque o lugar de Satanás é debaixo do nosso pé. Jesus mesmo disse, em breve, o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Jesus não disse, Deus não disse, a palavra não diz, não é nos pés de Deus, não é nos pés de Jesus, nos vossos pés. Pisa nele, irmão. Faz farelo. É ser vergonha mentiroso. Você consegue entender o peso que é essa palavra que eu estou mostrando para você, irmãos? Então, por favor, creia nisso. Deixa eu ler um texto que me chegou aqui, enviado pelo anjo de Deus na minha vida. Irmãos amados, ter uma esposa sábia, olha, é outro nível de glória. O texto que eu estava procurando aqui, que eu perdi, que agora eu achei pela minha amada querida esposa. Está em 2 Coríntios 11:3. Olha o que diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Meu Deus, eu te amo. Irmãos, estão vendo? Eu não quero que o que aconteceu com ela aconteça comigo. Aleluia! Se ela foi enganada, o problema é dela. Eu não vou ser. Ninguém corrompe a minha mente, porque eu não vou deixar. A minha mente é de Cristo, pertence a Ele. E Satanás, o campo de batalha entre Ele e nós. Quando isso acontece, nós permitimos, é a nossa mente. É ela que muitas vezes faz nos acreditar: você não é nada, você não presta para nada, você não vai ser ninguém. Mentira. Mentira. 1 João 5,18 diz assim, irmãos: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não me toca. Quem que o diabo não toca? Quem é nascido de Deus. Então, irmãos, creia, tenha convicção. Quando o diabo vier mentir para você, quer saber, Satanás? Você não pode me tocar. Eu nasci de Deus, eu sou filho de Deus, eu não sou um órfão nessa terra. O meu pai me adotou e ele te expulsa desse lugar e da minha vida. É assim que tem que falar com ele. Nós sabemos que Satanás é um cão. Quem aqui já se deparou com um cão bravo? Alguém? Alguém chega, cãozinho, por favor, Totó, vai embora, Totó, não me morde. Eu duvido. Primeira coisa, eu já abaixo para pegar uma pedra, para ver se ele sai correndo, né? Então, irmãos, é assim. Satanás é um cão, chuta ele, manda embora, irmão. Porque ele é um cão indesejado, ele não é o teu melhor amigo, não. Ele é o pai da mentira. Aleluia. Alguém está me ouvindo aqui, meu amado? Se o diabo não pode nos tocar, então de onde vêm as lutas que passamos?
Podemos dividir todas as nossas lutas, irmãos, em 3 fontes. Se não for consequência de pecado. Ou seja, você está com a vida legal com Deus, está na bênção, está buscando Deus, não está dando lugar para o diabo. Por que eu passo tanta luta? Eu estou vivendo isso principalmente nessa semana, irmãos. Desde o culto de obreiros que eu cheguei em casa, o negócio está feio. É um doente, outro doente, os 3 doentes, no hospital 24 horas, estamos aí, meu filho está aí meio malzinho. Por que, Senhor? Por quê? Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou buscando o Senhor, Pai. Vou pregar contra o capeta, que cara eu vou chegar lá em cima e falar de Ti, Senhor. Aí sabe o que ele fala? Eu estou provando você, para ver se você vai até o fim. Então, as 3 coisas que podem ser a fonte da sua dificuldade. A primeira delas é tribulação. A tribulação, qual é a fonte da tribulação? Deus. Por que Deus, irmãos? Porque toda tribulação produz em nós crescimento espiritual. E eu pergunto a você, o diabo consegue produzir crescimento espiritual na nossa vida? Não. Por isso, toda tribulação que a gente enfrenta é fruto do coração do Pai para nós. E Romanos 5, 3 e 4 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Deus produz tribulação nas nossas vidas, ou permite que ela aconteça, melhor dizendo, para que nós possamos crescer. E o diabo chegou um dia diante de Jó, deixa eu mexer com ele, deixa eu tirar tudo dele. Aí Deus permitiu, estava lá, toca nele, Satanás. Aí o diabo foi tão felizão, né? Vai, agora vou acabar com o Jó, vou tocar nele, tirar tudo dele, e começou a tirar as coisas, até que no final nós vemos um momento onde Jó percebe, no meio da sua tribulação, que até então ele só conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora ele consegue ver Deus face a face. O que eu aprendo com isso? Que não era plano de Satanás nenhum, acima do plano do diabo de trazer tribulação. Deus já havia pensado nisso, porque sabia que Jó era orgulhoso e ainda não via Deus como deveria ver. Aleluia! Um dia um jovem José, cheio de sonhos, maltratado pelos seus irmãos, tentam matar ele, não dá, então colocam ele num poço, é vendido como escravo, é preso, tudo mais. Daqui a pouco imagina o que José pode pensar. Até que no final da sua história, José chega para seus irmãos: calma, fiquem tranquilos, porque tudo que eu passei foi Deus que fez eu passar, para que eu chegasse onde eu estou hoje e alimentasse vocês. José entendeu que toda a tribulação que ele passou foi para levar ele ao propósito de Deus na sua vida. Aleluia, irmão. Agora para você, será que foi fácil ser preso por tanto tempo injustamente? Será que foi fácil ter que fugir de uma mulher bonita? Será que foi fácil ter que ficar escravo de um homem? Será que foi fácil ter ser colocado num poço pelos próprios irmãos? É fácil isso, irmão? E Davi então? Davi passou por tantas tribulações, tantas lutas, que olha, e em nenhum momento ele desistiu. Até chegar no final, no momento, no propósito, na hora certa, ele assumiu o reinado, quando estava preparado para isso. Porque era um homem de guerra, um homem valente. E os inimigos que Israel enfrentou, precisava de um homem assim lá na frente. Precisava de um homem adorador que respeitava a sua autoridade. Mas aí também tem a aprovação. O que é aprovação? Qual é a fonte da aprovação? Deus. Sim, Deus nos prova. Para que serve uma prova? Para ver se a gente é aprovado. Então eu poderia dizer para vocês, irmãos, que a tribulação é o teu estudo, e a prova é a sua prova final para você ser aprovado ou não. Deus, irmãos, através da ele proporciona a aprovação na nossa vida, para que a gente alcance através dela a aprovação diante de Deus em determinado assunto. Eu volto para o exemplo de Jó. Quando Jó entendeu, ele foi aprovado por Deus, e então foi abençoado em dobro.
Quando José entendeu, Deus abençoou toda a sua família, guardou toda aquela geração. Aleluia, irmão. Quando Davi entendeu, Deus abençoou também todo o seu reinado, abençoou os seus filhos. Oh, meu Pai. Então, querido, provação vem de Deus, tribulação vem de Deus, mas aí vem a tentação. E a tentação, quem é que produz a tentação? Quem, irmão? Toda a tentação é produzida pelo homem. Nossa. Tiago 1:13 ao 15 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Sim, você é tentado por causa de você mesmo, dos seus maus desejos. Agora eu pergunto, na tribulação, na provação e na tentação, onde está o diabo? Ele só entra na sua história quando você permite que a sua tentação se torne um pecado. Por isso, irmãos, as suas lutas e tribulações, quando você não dá lugar para ele, não é ele que está causando. Então, irmão, você tem que parar para pensar. Ou melhor, parar para glorificar Deus, que você está passando, dificuldade está passando, porque é nela que você vai ser moldado, é nela que você vai ser fortalecido, é nela que você vai encontrar o seu propósito em Deus, é nela que você se tornará um homem e uma mulher melhor. Amém. Que exemplo eu posso dar disso, irmão? Se não houver um arrependimento genuíno, irmãos, vai haver morte. A pessoa é tentada pelo seu próprio mau desejo. Se não arrepende, ela peca, e se continuar pecando, ela morre, vai para o inferno. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Venderam sua propriedade num ambiente onde todos estavam dando tudo do que tinham. Eles, com o seu mau desejo, eles mesmos, reteram uma parte. Aí foram lá diante dos homens de Deus e disseram que estavam dando tudo. Naquele momento, entrou o pecado consumado do seu desejo, a sua tentação, que eles caíram. E logo após o seu pecado veio a morte. E agora eu entendo porque Deus deixou isso na palavra. É um exemplo prático do que acontece nas nossas vidas. Ali, rapidinho, papum. Então, queridos do meu coração, entenda isso. A tribulação é de Deus, a provação é de Deus, mas a tentação é nossa. Não quer ser tentado? Então, alimente-se de Deus. E não dê vazão para os seus maus desejos. Após entendermos isso, é hora de sairmos da defesa e partirmos para o ataque, irmãos. Jesus pegou a chave do inferno e da morte e nos deixou esta ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Amém? E também deixou dito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a vontade de Deus é que arrombemos a porta para que Ele entre com salvação, pois a igreja é quem tem que abrir a porta, mas o único Salvador é Cristo. Aleluia! É isso, igreja. Nós recebemos isso de Deus. Nós estamos vivendo nossa vida nos defendendo do diabo, mas Deus está dizendo: ei, acorda, filho. Igreja, avante. Rompa com as portas do inferno, para que eu possa entrar com a minha salvação. Vá em países que não me conhecem ainda, vá em vizinhanças que não me ouviram falar, vá em pessoas que estão morrendo para o inferno. Saia do seu lugar. Aleluia, Jesus. É tempo de se levantar os valentes do rei. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8 ao 12, vai listar ali os valentes. Eu vou ler, irmão, não abre não, eu vou ler ligeirinho, porque eu tenho que ler isso aqui para vocês entenderem. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8 diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, começa bem já, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Olhem isso. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Coisa de filme, irmão.
Depois dele, Eleazar, filho do Aorita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz Namim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava para somente saquear os montes. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Irmão, escute isso. Só é valente quem está na batalha, e são estes que deixarão o seu nome marcado na história. Na terça-feira, quando eu passei mal depois de chegar em casa, eu olhei uma situação desagradável no banheiro, né? Aquela que foge do controle. Ouvi uma palavra. Belo momento para ouvir uma palavra. Mas também, foi de Deus. Quando o amado apóstolo Davi falou algo para aquele momento: os valentes são forjados na batalha. E eu digo, meu Deus, eu estou no meio de uma baita batalha. Minha casa, minha família, meu filho, minha esposa sendo afligido com doença uma atrás da outra e coisa e tal. E aí eu lembrei, não sei se você estava aqui, irmãos, mas teve na última vinda do missionário, o Pierre, onde ele falou algo a meu respeito sobre isso, lembra? Que eu passaria por lutas e dificuldades, mas que eu seria um valente no meio delas. E então aquilo se juntou, o Espírito Santo já me pegou e eu, meu Deus do céu. Então, querido, eu quero dizer para você isso: só é valente quem passa por batalha. Então, irmão, qual é o oposto de valente? Covarde. E o que o covarde faz numa batalha? Foge. Ou então, se esconde. E quem são essas pessoas hoje na igreja? Aquelas que não repreendem demônio, não repreendem capeta, não fala não fala de Deus para ninguém, tem medo de chamarem ela para orar, tem medo de entrar numa luta, numa batalha espiritual. São aquelas pessoas que acham que, não, isso não é tanto assim, o diabo isso é coisa, isso é bobagem, né? São pessoas que vão levando as coisas à brincadeira. Isso é covardia, é medo de entender que existe um demônio, existe um inimigo, ele é real, e se você continuar brincando, ele vai destruir a sua vida. Então eu quero levantar aqui nessa noite, irmãos, na autoridade do nome de Jesus, homens e mulheres valentes de Deus, que vão vencer essa batalha, triunfar, avançar, romper com as portas do inferno. Aleluia! Volto a dizer, o que está em você é maior do que está no mundo. O que está no mundo? O diabo, o pecado, os demônios, o sistema religioso. Você é maior e cheio de poder e autoridade para que, como filho de Deus, você possa agir contra todas as investidas dele em sua casa, trabalho, etc. Agora escute o que eu vou te dizer, irmãos. Coloque ordem na sua casa, no seu trabalho e na sua cidade. Por favor, homens de Deus, me escutem o que eu vou dizer agora. Você que tem em Cristo Jesus, entendeu a palavra? Você é um sacerdote do seu lar. Existe uma autoridade poderosa de Deus na sua vida. Você tem o dever de se levantar com autoridade espiritual na sua casa. Você não pode aceitar miséria na sua casa. Você não pode aceitar doença na sua casa. Você não pode aceitar filhos rebeldes na sua casa. Você é homem de Deus. Você é valente. Na verdade, você é homem ou não? Vocês me ouviram, homens? Você tem o dever de se levantar com autoridade na sua casa e colocar o diabo para correr. Agora você, irmã, você não é, o seu marido não é de Deus, não está vindo na igreja, ele não está legal, está fora da casinha, não é espiritual, não está entendendo o que você está entendendo, ele não conhece Deus direito, ele não vai na igreja, ele não é convertido. Então, minha amada irmã, sim, você é a autoridade espiritual na sua casa. E sim, o diabo não olha para o seu marido, ele olha para você. Portanto, amado irmão no meu coração, é você então que tem que tomar autoridade na sua casa e colocar ele em ordem. É você que tem que chegar e dizer: aqui, Satanás, o meu marido pertence a Cristo Jesus e você não vai tocar nele. É você que tem que pôr as mãos sobre os seus filhos e dizer: filho, você é bênção de Deus, você é bênção na minha vida e você vai ser bênção para essa geração. É você, mulher de Deus, que tem que se levantar e abençoar a sua casa.
E isso tem que se expandir para o seu trabalho, para a sua cidade. Essa cidade não pertence ao prefeito fulano tal, partido tal, pertence à igreja do Senhor. Mas falta a gente acordar, irmão. Então, homem de Deus, mulher de Deus, por favor, coloque sua casa em ordem para começar. Porque quando a nossa casa estiver em ordem, essa igreja vai ser poderosa em Deus. Amém? Coloque as coisas em ordem. Mas como é que você vai colocar em ordem sem antes colocar a sua vida em ordem? Já estou terminando, queridos. Tenha paciência, eu preciso falar tudo. São dias, irmãos, não de soldados intercessores, escute isso antes de me julgar, mas de valentes reparadores de brechas. Você não precisa abrir, eu vou lá em Neemias capítulo 4, é o penúltimo texto que nós vamos ler, coisa pouca. Vai falar, só para você entender o que é que eu estou falando. Cadê você, Neemias? Aqui. Versículo 6, para quem está me acompanhando junto, diz assim: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro de Jerusalém, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Quem eles representam aqui? Satanás. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Chegou um ponto, irmãos, onde esses irmãos, esses amados irmãos, estavam construindo os muros e eles estavam ali com uma ferramenta de construção numa mão e a espada na outra, sempre o tempo todo vigiando, preparados para os inimigos que podiam chegar a qualquer momento. E Deus está procurando homens assim. Deus vai levantar, irmãos, uma geração de guerreiros valentes que irão se colocar nas brechas de outras pessoas, em favor delas, para que essas pessoas sejam mais facilmente alcançadas pelo amor do Pai. Eu vou dar um exemplo. Jesus, que morreu para levar de uma vez por todas, ou melhor, para se colocar, para tapar de uma vez por todas as brechas das nossas vidas. E é por meio da sua morte, do seu sangue, que nós chegamos à salvação. Jesus na cruz tapou as nossas brechas, irmãos. Hoje a gente abre elas de novo. Agora eu quero dar um exemplo a você. O que nós precisamos fazer. Eu queria chamar duas pessoas aqui. Qualquer pessoa, por favor, vem aqui, me ajuda. Ligeirinho, papum, corajoso. Duas pessoas, em nome de Jesus, para que a igreja entenda isso. Sobe aqui, por favor, irmão. Chega aí. Irmão, se você daí no seu lugar, pode ficar aqui, por favor, o pastor Marcos. Por favor, pastor. Segura aí. Por favor. Preste atenção, irmão, para você entender o que é se colocar na brecha por alguém. Interceder, irmãos, significa eu orar por você. Amém? Alguns oraram para esse culto, oraram pela minha vida, para pregar, vocês intercedendo por mim. Tem pessoas intercedendo agora para que esse culto aconteça de maneira abençoada. Amém? Isso é intercessão, é necessário e é importante. Agora eu vou pedir para que o pastor Marcos molhe a ponta dos dedos e vá respingando no brownie, por favor. Vamos ver só lá. Com amor, com carinho, aquele amor de irmão. Irmãos, quando nossos familiares, o pastor Marcos representa o nosso adversário, amém? É. Preste atenção. Só fica mais longe um pouquinho, senão não vai dar certo. O nosso amado jovem Braulinho, isso, vai morrer. Representa aquele seu familiar que está no mundo, aquele seu familiar que está em pecado, aquele seu irmão em Cristo que está doente, está enfermo, aquele seu familiar que está carecendo de ajuda. Eu posso ficar aqui a noite toda, Senhor, cura, abençoa, salva ele. Ah, Senhor, toca a vida dele. Deus toca, sim ou não? Toca! No tempo dele e do modo dele. Mas sabe o que Deus está esperando, irmãos, de nós? Que a gente faça isso. Aleluia! Isso é se colocar na brecha. Pode continuar olhando que eu estou gostando. Irmãos, isso é se colocar na brecha.
o que o adversário jogar contra ele antes vai ter que passar por mim, porque eu me coloquei na brecha da vida dele. É o que o Senhor está levantando nessa geração e é o que o Senhor espera de você. Muito obrigado, meus amados. É isso, irmãos, uma igreja que entende, guerreiros que se coloquem na brecha em favor dos nossos irmãos. Você está orando uma vida toda pelo seu filho que não é salvo. Sabe quem não foi salvo ainda? Porque você não fechou as brechas dele. O diabo só toca nele porque ele tem legalidade. Agora, se você se colocar entre ele e o diabo, você pode ser Satanás. A partir de agora você não toca no meu filho, porque o meu filho é meu. Antes de tocar nele, vai ter que passar por mim, Satanás. Mas eu tenho medo de Satanás. Irmão, depois de tudo que você ouviu aqui, por favor, quer salvar alguém da sua família, ou colega de alguma coisa, ou curso, enfim, se coloque na brecha por essa pessoa. Certamente no tempo e no modo de Deus, ela será tocada. Sabe por que muitos anos eu levei sem me colocar na brecha por ninguém? Porque me assustaram. Porque me diziam, ó, se vocês colocar na brecha deles, os demônios que vão lá nele, vão tudo te pegar, vão te arrebentar, cara. E eu ficava, meu Deus, eu tenho que ser muito de Deus para chegar lá. Até que eu entendi isso, irmãos. Quer saber, Satanás mentiroso, capeta do inferno? Eu sou maior, cara. Acabou teu reinado na minha vida. Acabou teu reinado na minha, da minha família. Quer saber? O meu tio, ele é batuqueiro sim, mas eu me coloco na brecha a partir de agora. A idolatria dele, você não toca mais, porque para tocar nele, vai ter que passar por mim. Tem que ser perfeito, santo? Não! Tem que ser corajoso, tem que ser valente e tem que amar. Qual é o tamanho do seu amor pela sua família, irmãos? Qual é o tamanho do seu amor pela sua casa, pelos seus queridos parentes, familiares? É tempo de se colocar. Tem gente aqui com a mãe, anos fora, né, da igreja, nunca veio aqui. E eu estou dizendo para vocês, sabe o que estava faltando? Agora não falta mais. Nessa noite, se comprometa a se colocar na brecha por quantas pessoas Deus mandar. Amém? Se coloque na brecha para o seu marido. Ah, meu marido bebe, quer saber, Satanás, demônio que toca no vício do álcool a partir de hoje, para tocar nele, vai ter que passar por mim. E eu estou aqui morrendo na minha carne, pagando um preço, submetendo a Deus, resistindo o diabo, até que Deus vai lá e vai pegar ele, porque Deus vai conseguir chegar até ele, porque antes eu estou defendendo o que é meu. Quem está entendendo isso, irmãos? Amém? Existe uma diferença. Intercessão é uma coisa, se colocar na brecha é outra. E a igreja por muitos anos não fez isso. Mas acabou o reinado do inferno na nossa casa, na nossa igreja. Quem está disposto a colocar na brecha por essa casa, pelos irmãos dessa igreja? Quem, irmãos? Não precisa ter medo não, Satanás tem que ter medo de você. Por favor, grave isso no seu coração. O diabo só te toca se você der lugar. Se você não está dando lugar que você está passando, louve a Deus que é Deus na sua vida. Amém? Claro que às vezes, pode ser que você adoeça. Pode ser que às vezes, eu não duvido isso, irmãos, que algumas coisas que eu estou passando é por causa disso. Mas elas não vão te matar. Você está padecendo isso para que quem está lá seja tocado. Você está morrendo na sua carne para que alguém seja tocado. Você está fechando as brechas daquela pessoa para que Jesus entre lá com salvação. É isso, irmãos, eu volto no que eu falei antes. Sabe o que é romper com as portas do inferno? É isso. Quando você se coloca na brecha no lugar em favor de alguém, você rompe com as portas do inferno. O diabo tem que passar por você e não consegue, então Deus entra lá com a salvação, porque quem salva é Jesus Cristo. Quem acredita nisso? Oh, meu Deus! Agora o último versículo que eu vou ler e eu vou encerrar. Não sai daqui sem entender isso em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 13, versículo 3 ao 5 diz assim: assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Mentira. Dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, espero que as suas palavras se cumpram. O que está dizendo aqui? Precisa ter um muro para proteger a igreja.
ministério que está aqui, pastores que estão aqui, existe um dever de vocês sim, em fechar o muro ao redor dessa igreja, ao redor dos irmãos. Eu não falo igreja, estrutura, são nossas ovelhas. Amém? Jesus disse que Ele é a porta, lembra? Que o Pai, Ele é a porta. Digamos que as ovelhas estão dentro de um cercado, Jesus é a porta, só passa quem Ele deixa ali, mas a cerca é você, a autoridade de Deus que está nesse lugar. Proteja as suas ovelhas. Pai, mãe, proteja as suas ovelhas. Amém? Aleluia. A brecha é o lugar onde o diabo está tocando a vida de quem você ama. Ao se colocar nesse lugar, você impede o agir dele, e a pessoa encontra mais forças para permanecer em pé, pois agora ela não está mais órfã, ela tem um pai e uma mãe espiritual que se colocou na brecha por ela. Sabe, irmãos, tinha uma jovem que ainda tem encontrado muita luta, muita dificuldade, mas um dia eu coloquei diante do seu Senhor: olha aqui, Satanás. Até hoje, essa jovem era órfã, mas agora ela tem pai. E a partir dessa noite você não toca mais nela, Satanás, porque para tocar nela você vai ter que me vencer. Maior é o que está em mim. Ninguém é super-homem não, mas nós somos filhos do Deus vivo. O problema é não acreditamos nisso. Eu quero sair desse lugar, irmãos, com a certeza de que você entendeu essa palavra, com a certeza de que a partir de hoje, essa igreja, você que entendeu isso, você não será mais o mesmo. E quando você vê enfermidade na sua casa, eu estou vendo enfermidade na minha casa, mas em cima desse altar eu declaro e levanto as minhas mãos na minha casa: demônio de enfermidade não tem poder, doença não tem poder, porque maior é o que reina naquela casa do que este que está nesse mundo. E o que Deus não disse que eu tenho, eu não tenho. O meu filho não tem, a minha esposa não tem, a minha família não tem. Deus espera isso de nós. Pare de ficar olhando o diabo dar risada do seu casamento. Não existe seu marido, meu marido não tem jeito, já era. Mentira. Meu filho está no mundo, está lá nas drogas, fazendo isso, aquilo, nunca vai vir para os caminhos do Senhor. Mentira. Se coloque entre ele e as drogas, querida igreja. Significa que amanhã ele já vai parar de se drogar? Não. Significa que no tempo e no modo de Deus ele vai parar de se drogar, porque Deus é fiel a todo aquele que permanece fiel a Ele. Aleluia. Meu Pai, meu Deus, que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Que você saia daqui com convicção de quem você é em Deus. Amém? Pai, eu entrego a Ti essa palavra, Senhor. Eu abençoo essa igreja em nome de Jesus. Eu creio no Teu Evangelho, eu creio no que o Senhor tem me ensinado. Eu creio, Pai. E o Senhor me ensina, Pai, que muitas vezes a gente não prega o que vive, mas prega o que acredita. E eu estou pregando aquilo que eu creio e aquilo que eu estou declarando na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu amo essa casa, eu faço parte deste corpo, e eu declaro que sobre este corpo correrá o sangue de Cristo. E a autoridade deste Pai poderoso é sobre essa igreja. E na autoridade de profeta de Deus nessa noite, eu libero uma palavra sobre cada vida aqui. Que quando esses irmãos e irmãs chegarem em suas casas, quando pisarem em seus lares, eles vão mandar o diabo para fora. Eu declaro e libero nesse altar nessa noite uma palavra, meu Pai, que onde há uma enfermidade imposta por Satanás, esses homens e mulheres valentes de Deus vão mandar embora e vai sair. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, onde o diabo estava tocando finanças, pornografia, prostituição, imoralidade, aonde ele estava tocando, vai haver conserto, vai haver reparo e vai haver santidade, para que o Senhor volte a reinar nessa vida, em nome de Jesus. Eu declaro a falência de Satanás na sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra se espalhe, Senhor, como uma semente, Senhor, sobre essa terra, Pai, e que alcance, Senhor, lares e mais lares, que os nossos irmãos que entenderam essa mensagem profetizem em lares essa mesma palavra, ensinem a seus filhos, ensinem seus familiares,
em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em breve, Satanás será esmigalhado, será esmagado, será envergonhado debaixo dos vossos pés. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Creia nessa palavra, ame essa palavra e pratique, viva ela, querido. Não vá dormir hoje sem colocar a sua casa em ordem. Quem recebeu essa mensagem, quem creu nessa mensagem, quem creu no Deus vivo, quem tem convicção de quem é em Deus, diga amém. Deus seja louvado. Amém, Senhor.